Supermercado Soares, o supermercado da família, informa. Em 5 segundos, TJS. Acompanhe agora no TJS. Operação Macau combate tráfico de animais silvestres em Caratinga. Há indícios, de uma organização criminosa, uma associação criminosa, no sentido de esquentar notas fiscais, esquentar animais silvestres para poder comercializá-los e até mesmo traficar esses animais. Polícia Militar Rodoviária realiza a operação Lançamento de Semana Nacional de Trânsito 2020. Como o próprio tema diz, perceba o risco, proteja a vida, é para a pessoa antecipar esse risco e proteger o bem maior que a gente tem, que é a vida. Caratinga poderá avançar para a onda verde no Plano Minas Consciente na próxima semana. Mostrando que os indicadores de saúde vêm permitindo a retomada das atividades econômicas de um modo seguro. Programa Opinião Política estreia na próxima segunda na TV Sistec. O governador de Minas, Romeu Zema, apresenta 2 programas de retomada da economia em Minas. E neste momento agora, em que a pandemia já está relativamente sob controle, nós temos de focar nesta retomada do desenvolvimento econômico. São notícias que você acompanha a partir de agora no TJS, que está começando. Começa agora o TJS e o assunto é meio ambiente. Ontem, o Ministério Público realizou a Operação Macau em Caratinga com o objetivo de combater o crime de quadrilha e tráfico de animais silvestres. Durante a operação, foram apreendidos animais, computadores, notas fiscais e outros documentos. Também foi realizada a coleta de material genético para verificar se são animais criados em cativeiro ou animais esquentados. Veja os detalhes na reportagem de Fábio Teodoro. 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Caratinga durante a Operação Macau do Ministério Público, com o objetivo de combater os crimes de associação criminosa e de lavagem de dinheiro, além da prática de crimes contra o meio ambiente, como a guarda ilegal em cativeiro, maus tratos, comércio ilegal e tráfico de animais silvestres. O objetivo principal, a princípio, há indícios, de uma organização criminosa, uma associação criminosa, no sentido de esquentar notas fiscais, esquentar animais silvestres para poder comercializá-los e até mesmo traficar esses animais. A Polícia Militar de Meio Ambiente foi um dos participantes da operação, que contou com a mobilização de um efetivo de 87 policiais militares e 33 viaturas. A operação também teve a participação do IBAMA e de outros órgãos ligados ao meio ambiente. A operação, realizada por meio da Promotoria de Justiça de Caratinga, também cumpriu mandados de busca nos municípios de Manhuaçu, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Uberlândia e Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A ação também consistiu na apreensão de notas fiscais e outros documentos com indícios de ilegalidade. Essa operação envolveu tanto comerciantes, envolveu tanto pessoas jurídicas, pessoas físicas, consumidores finais, que possui animais silvestres em suas residências, Aparentemente, só para poder ficar claro, aparentemente quando nós fomos cumprir esses mandados de busca e apreensão, há indícios, de que está tudo normal, aparenta estar normal, Então o objetivo dessa operação foi justamente apreender documentos, equipamentos que tenham relação com essa associação, ou seja, hoje foram apreendidos vários celulares, foram apreendidos computadores, foram apreendidas muitas notas fiscais com indícios de serem notas fiscais falsas.
Durante a operação, também aconteceu a coleta de material genético de animais para verificação da origem. O objetivo é apurar se são animais criados em cativeiro ou se são animais esquentados para comercialização. E também importante, né? Foram feitas lá coletas, uma atividade interessante para poder gerar prova e demonstrar que esse animal é um animal procedente do meio ambiente, não de um cativeiro legal, né? Equipes aí do IBAMA, equipes aí do IEF, da SEMAD, fizeram coletas de DNA desses animais, desses criadores que nós tivemos, né? E após o resultado, aí sim, esse número de apreensões, de recolhimento desses animais poderá ter um número bem robusto. Entre os animais recolhidos estão um macaco prego, um papagaio de cara roxa, um papagaio do mangue e um ringneck, além de outros pássaros da fauna silvestre. Contabilizados, né? Já teve uma arara que foi apreendida, né? Já tivemos papagaio que foi apreendido, já tivemos macacos que foram apreendidos, que de pronto, no próprio local, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, se identificou indícios que nos deram a certeza de que esses animais eram animais mantidos em cativeiro ilegalmente. Estamos aqui, né, como disse para vocês, com várias equipes, né, de órgãos já com veículos apropriados para poder transportar esses animais, né? Aqueles que puderem ser transportados para os nossos CETAs no estado de Minas Gerais serão transportados. Aqueles que não tiverem jeito de ser transportados poderão ficar com o cidadão infrator aí como depositário fiel, mas a ideia é que todos os animais que forem encontrados de forma ilegal, mesmo porque nós estamos com essa logística preparada para poder fazer esse transporte. Então a ideia é que esses animais sejam encaminhados para as instituições do estado de Minas Gerais, que estão aí, já volto a repetir, né, um trabalho fantástico, né, tanto do IBAMA, quanto da SEMAD, como do IEF, um trabalho técnico, né, que está aí fazendo a coleta, um trabalho interessante, fazendo a coleta de DNA desses animais que fatalmente provará que são animais mantidos em cativeiros ilegalmente, ou seja, que fecha aí a questão da associação criminosa e o comércio ilegal e o tráfico de animais silvestres. Segundo o Ministério Público, a apuração dos fatos ocorreu no âmbito de procedimento investigatório criminal que se deu em virtude da apreensão de araras que estavam sendo traficadas. Algumas delas morreram. Devido a isso, o nome da Operação Macau faz alusão à tradução do nome arara para a língua inglesa. A princípio, né, informações que a gente ainda não tem como informar, né, porque faz parte aí das investigações, né, mas tudo indica, pela quantidade de alvos que estão sendo cumpridos aqui na cidade de Caratinga, né, essa associação criminosa ela tem um vínculo muito forte aqui neste município. O combate ao tráfico de animais silvestres é compromisso firmado entre os participantes da operação, que compõem grupo temático para definição de estratégias de atuação no estado de Minas Gerais. Nós sabemos, né, isso é uma realidade, né, essa atividade, o comércio, o tráfico de animais silvestres, ela só perde para o tráfico de armas e drogas, né? Então, ou seja, é uma atividade muito rentosa, podendo chegar aí um animal aí a cifra de R$50 mil, né? Um mico-leão dourado, por exemplo, aí no mercado negro aí, ele pode ser comercializado até por mais de R$50 mil, né? Nós aí não temos aí para informar o montante de dinheiro, né, que circula, mas nós temos certeza, né, e a consciência que o volume é muito grande. É por isso que estimula essas pessoas a entrar nessa atividade. Começou nesta sexta-feira e vai até o próximo dia 25, a Semana de Trânsito. Durante esse período, ações serão realizadas pelos órgãos de trânsito em todo o país, com o objetivo de conscientizar a população em Caratinga. A Polícia Militar Rodoviária realizou hoje uma operação de lançamento da campanha na MG 329. Vamos acompanhar a reportagem. A operação de lançamento da Semana Nacional de Trânsito 2020 foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária no quilômetro 1 da rodovia MG 329, em Caratinga.
Todos os anos, a PMRV apoia a campanha educativa e realiza ações com o objetivo de conscientizar todos os envolvidos, sejam eles motoristas, motociclistas ou passageiros. O artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro instituiu a Semana Nacional do Trânsito como sendo esse período, 18 a 25 de setembro. Em situações normais, né, assim, fora a pandemia, a gente tem realizado em todos os anos aí palestras, né, em educandários, palestras em empresas, palestras em autoescolas, palestras em empresas de ônibus, principalmente, né, para estar orientando o pessoal a respeito da condução segura do veículo. Esse ano, como é um ano atípico, a gente vai estar realizando mais operações preventivas em loco nas rodovias, orientando os condutores, né, a estar conduzindo o veículo seguro, né, com a condução segura do veículo, e fim evitar acidente. Como o próprio tema diz, né, perceba o risco, proteja a vida, é para a pessoa antecipar esse risco e proteger o bem maior que a gente tem, que é a vida. Perceba o risco, proteja a vida, tema definido oficialmente pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, para a campanha deste ano, busca chamar atenção sobre os perigos no trânsito. Eu acho muito importante, né? Porque infelizmente a gente vê muito acidente de trânsito, muitas infrações. Então, ter algo que reforça isso eu acho muito importante. A realização da campanha visa preservar vidas por meio de ações de conscientização voltadas para educação, engenharia e fiscalização de trânsito, uma vez que os acidentes constituem uma das maiores causas de mortes no mundo. O principal que a gente tem sempre pegado aqui, que tem acontecido vários acidentes, é a questão da pessoa ingerir bebida alcoólica e assumir direção de veículo automotor. Então a gente vai estar aí fazendo as operações, né, as operações leis secas com foco preventivo e repressivo. E além de conscientizar os condutores, né, a evitar infrações, né, infrações que sempre têm acarretado acidentes de trânsito. Então a gente vai estar na rodovia diuturnamente, né, nos 800 quilômetros de malha viária que compõe o terceiro pelotão de policiamento rodoviário, fazendo essas operações preventivas, né, incutir na cabeça dos condutores para que a gente possa evitar acidentes, né, e com isso, né, proteger a vida, como é o tema final aí da campanha desse ano. Ao final deste ano, será encerrada a década de ações pelo trânsito seguro proposta pela ONU, na qual os governos de todo o mundo se comprometeram a tomar medidas para prevenir os acidentes que matam cerca de 1.250.000 pessoas por ano. Segundo o tenente Marcos Artuso, infelizmente, a imprudência é um dos maiores causadores de acidentes. A principal é a imprudência, né? A negligência também dos condutores, né? É igual falando, eles hoje com essa correria dessa vida atual nossa aí, os condutores eles tendem a ser apressados, eles querem ultrapassar em local que não pode, eles querem imprimir excesso de velocidade, né? E essas duas infrações que eu falei são duas infrações que mais acarretam o acidente de trânsito. Se as pessoas se dirigirem conscientes, fazer a manutenção preventiva dos veículos, obedecer as regras de circulação, né, as leis de trânsito, a tendência é diminuir bastante os acidentes. E coisa que a gente tem conseguido aí ao longo dos anos, né? Em comparativo com anos anteriores, a gente tem reduzido a cada ano a média de 10% a 20% o número de acidentes. Espera-se que com a campanha as pessoas adotem novos comportamentos valorizando a vida e assim seja possível reduzir o elevado número de lesões e de mortes causadas pelos acidentes no Brasil. O TJS volta em instantes. O TJS volta e vamos falar sobre coronavírus. Desde o dia 28 de agosto, a macro-região do Vale do Aço está na onda amarela do Minas Consciente, assim como está acontecendo em outras regiões. A zona da qual Caratinga faz parte poderá avançar para a onda mais segura do plano na próxima semana.
Na última quarta-feira, 2 novas macro-regiões de saúde passaram a integrar a onda verde do Plano Minas Consciente, a mais avançada do programa criado pelo governo de Minas. Além da manutenção das regiões Norte e Triângulo do Sul nesta etapa, as regiões Oeste e Centro-Sul progridem para a onda verde depois de 28 dias na onda amarela, graças aos bons índices epidemiológicos, totalizando agora 4 macro-regiões na onda verde em Minas. Nós temos hoje 636 municípios que fizeram a adesão ao Minas Consciente, representando aí cerca de 75% dos municípios mineiros. Nessa semana, não tivemos nenhum retrocesso de ondas em nenhuma região de Minas Gerais, mostrando que a flexibilização vem tendo um bom ritmo, mostrando que os indicadores de saúde vêm permitindo a retomada das atividades econômicas de um modo seguro. De acordo com o protocolo de ondas do Minas Consciente, caso a macro-região permaneça por 28 dias consecutivos na zona amarela, automaticamente ela passará para a fase verde do plano. Nesse momento, os estabelecimentos funcionam com menos restrições e, além disso, podem ser reabertos os cinemas, parques, bares com música ao vivo, atividades de sauna e banhos, serviços de tatuagem e de piercing, parques de diversão, discotecas, danceterias, salões de dança e similares. Caso o Vale do Aço, região da qual Caratinga faz parte no plano, continue com os números da Covid-19 na mesma média atual, até o dia 25 de setembro, passará a permitir a reabertura desses serviços. Nós temos uma ocupação de leitos que está caindo, hoje está em 66%. Além disso, a tendência, a variação de incidência está caindo, a tendência de ocupação de leitos está caindo. Então, todos os nossos indicadores eles levam a crer que realmente a região está, neste momento, com desempenho satisfatório. Durante a coletiva transmitida na última quinta-feira, foi informado também que, a partir deste fim de semana, haverá mudanças para as aulas práticas dos cursos de graduação voltados para a área de saúde. Então, os cursos que envolvem as áreas médicas, odontológicas, enfim, que envolvem a área de saúde, vão poder exercer a prática com atendimento ao público a partir da semana que vem, a partir de sábado, quando começa oficialmente as novas ondas do Minas Consciente, as mudanças de atividades econômicas, enfim, vão poder fazer esse atendimento ao público pelas universidades. E vamos agora acompanhar a evolução semanal da Covid-19 em Caratinga. Para isso, vamos chamar o repórter Matheus Aguiar, que traz os detalhes. Boa noite, Marcos Inácio. Boa noite, telespectadores. Vamos acompanhar agora a evolução semanal da Covid-19 aqui na cidade. Na última quinta-feira, o município registrou o número de 1.549 casos confirmados da Covid-19. Nessa semana, a média móvel caiu para 16 casos diários, enquanto na semana passada a média era de 20 novos pacientes por dia. Lembramos que esse cálculo é relativo aos últimos 7 dias. Esse gráfico acompanha a evolução completa da disseminação do novo coronavírus em Caratinga. E é possível perceber que a primeira tendência de queda, apontada no fim de agosto, se confirma agora na terceira semana de setembro. E nos últimos 7 dias foram registrados 3 óbitos, enquanto no período anterior, 4 pessoas foram vítimas da doença. Até a última quinta-feira, 48 mortes por Covid-19 foram confirmadas no município. A média móvel de pacientes recuperados está em 13 pessoas por dia, apresentando novamente queda nesse dado, já que na semana anterior eram 18 pessoas consideradas curadas diariamente. A Prefeitura informou que até a última quinta-feira, 1.398 pessoas estão recuperadas do vírus em Caratinga, e esse número representa cerca de 90% da quantidade de casos confirmados. Lembramos sempre que o atestado de recuperação é constatado após o cumprimento do período de quarentena pelo paciente, caso os sintomas não permaneçam. A testagem dessas pessoas não é feita pela Secretaria de Saúde. Entramos em contato com o órgão público para saber sobre as testagens no município, porém, até o fechamento desse informativo, não tivemos nenhuma resposta. E o Casu Hospital Irmã Denise de Caratinga atualizou na última quinta que 8 pacientes estão em atendimento na enfermaria e 29 estão internados em leito de UTI.
Esse último número representa 48% da capacidade total dos 60 leitos disponíveis no hospital. Na semana passada, a taxa de ocupação estava em 42%. E nessa semana também aconteceram as convenções partidárias para a definição dos candidatos às eleições municipais. Mesmo com a possibilidade de realizar as reuniões virtualmente, desobedecendo os protocolos de segurança, os partidos fizeram questão de promover os eventos presencialmente. A aglomeração promovida pelos convidados e candidatos à gestão pública foi ironizada por um comerciante e ele recebeu apoio nas redes sociais. Todos os dados aqui divulgados estão atualizados de acordo com os boletins epidemiológicos divulgados até a última quinta-feira. Volto com você, Marcos Inácio. Obrigado, Matheus Aguiar. E vamos agora acompanhar o boletim da Covid-19 divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria de Saúde de Caratinga. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de Caratinga, o município registrou nesta sexta-feira 1.562 casos confirmados da Covid-19. São mais 13 pessoas infectadas pelo vírus em comparação com o boletim divulgado ontem. Neste momento, Caratinga tem um total de 1.415 pacientes recuperados. De ontem para hoje, foram 17 novos atestados de cura sem testagem e 99 casos estão em acompanhamento. Em relação aos óbitos, até o presente momento, foram confirmadas 48 mortes por Covid-19. E você vai ver daqui a pouco no TJS Assuntos Políticos, Opinião Política Regional, estreia na próxima semana na TV Sistec. De volta com o TJS, esquerda, direita, centro, progressismo, conservadorismo. Muito se fala desses temas na política, mas pouco se explica. Política de interesse público afeta a vida de toda a sociedade e deve ser discutida sempre. Quer entender mais sobre o assunto? Confira na próxima segunda-feira a estreia do programa Opinião Política com Manuel Boca. Nossa equipe em matéria para a TV Sistec acompanhou na manhã desta sexta os bastidores da gravação do primeiro programa Opinião Política. Apresentado por Manuel Boca, o programa de entrevistas está marcado para estrear nesta próxima segunda, dia 21. O advogado Dário Júnior é o convidado de estreia do programa. Uma honra muito grande, primeiramente porque é uma casa onde eu me formei como profissional, né, como jornalista. Trabalhei muitos anos aqui na TV Sistec, né, posso dizer que fui um dos pioneiros. E o fato do convite ter partido de um amigo, né, um parceiro, uma pessoa que eu tenho muita estima, muita consideração, que é o Manuel. O Manuel é um grande nome da comunicação, não só em Caratinga, já fez trabalhos de repercussão nacional, um grande artista e também um grande observador da cena política, trabalhou na política há muito tempo. E o fato dele me escolher entre tantas pessoas gabaritadas aqui em Caratinga para falar de política realmente me deixa muito satisfeito, muito honrado. O apresentador, Manuel Boca, destacou que o programa vai abordar nos 3 primeiros meses até as eleições 2020 a nossa política regional. Candidatos a prefeito de Caratinga e região, nós vamos trazer aqui pessoas, autoridades, pensadores, entendedores de lei, para discutirmos, para apontarmos caminhos melhores para a nossa cidade, para a nossa região, né? Esclarecer o eleitor, esclarecer a população da cidade. Essa é a pretensão do... Uma das propostas do programa é deixar o cidadão bem informado, para que ele possa formular uma opinião e estimular a sociedade sobre a importância da participação na política. Afinal, a política não é apenas coisa de políticos. Já há algumas décadas caminha para essa maturidade política.
caminha para ter maior consciência de como a política afeta o seu dia a dia, né? Como já dizia o Bertolt Brecht, né? A política ela atua muitas vezes de forma oculta e vai impactar ali no preço do arroz, no preço do feijão, né? No dia a dia das pessoas, na falta de remédio, às vezes na falta de um leito de hospital. Então as pessoas devem realmente estar atentas para tudo que está ocorrendo na política. O que eu sinto é que nos últimos anos a sociedade brasileira despertou para isso. Há uma grande expectativa em torno da estreia do Opinião Política. Manuel Boca destacou que o programa volta a ser aquilo que um dia ele foi e falou sobre a difícil missão de trazer novamente o Opinião Política. Um programa que foi idealizado e pensado por José Carlos Cerqueira, uma vez que a gente tinha uma opinião regional com Heródoto Barbeiro pela Rede Brasil. E então ele trouxe, se temos uma opinião nacional, por que não uma opinião regional? E na época ele me deu essa oportunidade de apresentar o programa. Apresentei há algum tempo e depois vieram compromissos políticos, onde eu fui fazer locução, trabalhar nessas áreas. E aí eu não retornei. Quem assumiu o programa foi o Sérgio Ferreira, de saudosa memória, que a paz esteja com ele. O Sérgio Ferreira deixou muita saudade e levou muito bem. Então eu estou tendo uma missão muito difícil de tentar trazer de volta a opinião que o Sérgio Ferreira deixou lá no alto, né? E bom, a gente já convida a todos os telespectadores para que venham acompanhar a Opinião Regional. A estreia do programa é com um grande amigo meu e colega de trabalho desde a juventude, o Dr. Dário Júnior. Ele vem nos dar uma entrevista e vamos falar acerca da política global, das questões ideológicas, como que isso vai pesar nas urnas, a visão que o Dr. Dário vem trazer para a gente. Eu convido a todos, a Opinião vem ao ar às 19h40, na segunda, quarta e sexta. Nesta segunda, então, o Dr. Dário é o craque da estreia. Em bate-papo divulgado pelo governo do estado, na última quinta-feira, o governador Romeu Zema explicou o funcionamento dos programas Renda Minas e Avança Minas. O objetivo é a retomada da economia frente à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O governador Romeu Zema apresentou à população os detalhes do recém-lançado programa estadual Renda Minas, para apoio a quase 1 milhão de famílias mineiras em situação de extrema pobreza. O auxílio começa a ser pago no mês que vem e será depositado mensalmente até dezembro para famílias abaixo da linha de pobreza, aquelas com rendimento inferior a R$ 89,00 por cada membro. O valor será de cerca de R$ 39,00 por pessoa. O auxílio emergencial mineiro será pago com recursos de compensação da Vale pelos desastres com barragens no estado e também com recursos do governo federal. E ele visa a complementar aquele valor que estará tendo redução no auxílio emergencial do governo federal. Todos sabem que o auxílio do governo federal, que era de R$ 600, passa agora a 300. E o Renda Minas vem exatamente dentro desse contexto. Famílias que têm 3 pessoas vão receber um adicional de R$ 117 por mês, famílias que têm 5 pessoas de 195. Ele é proporcional ao número de pessoas que compõem uma família. Já o programa Avança Minas, que foi anunciado na semana passada, visa a retomada do desenvolvimento econômico e estímulo a investimentos e empregos. A proposta apresenta uma série de medidas de desburocratização para o ambiente de negócios no estado. Nós fizemos um revogaço, ou seja, eliminamos uma série de entraves que perturbavam, que serviam como obstáculo a quem queria empreender. Então, várias portarias, vários decretos foram eliminados. E dessa maneira, aquele pequeno empreendedor, quem quer montar uma banca de jornal, uma padaria, a manicure, empreendimentos dessa natureza, não vão mais precisar fazer uma série de procedimentos que antes eram necessários. O Avança Minas engloba ainda um pacote de obras públicas nas áreas da saúde, educação, segurança pública, infraestrutura rodoviária e urbana.
As obras contam com recursos estaduais, federais e também de saldos de convênios já firmados, além de acordos com a iniciativa privada e concessões de rodovias. Mais de R$1 bilhão que nós estamos investindo em obras de infraestrutura, na saúde, na educação, e nessas obras 35 mil empregos estarão sendo criados. Um fator determinante para a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus é o aumento do desemprego no país. Segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, a taxa de desocupação atingiu 14,3% na quarta semana de agosto, um aumento de 1,1 percentual frente à semana anterior, que foi de 13,2%. Com isso, atingiu o maior patamar da pesquisa iniciada em maio. Essa alta acompanha o aumento da população desocupada na semana, representando cerca de 1,1 milhão a mais de pessoas à procura de trabalho no país, totalizando 13,7 milhões de desempregados no Brasil. Durante a transmissão, o governador de Minas falou também sobre essa questão no estado. Muitas empresas fecharam, muitas outras tiveram a sua atividade prejudicada. E neste momento agora, em que a pandemia já está relativamente sob controle, nós temos de focar nesta retomada do desenvolvimento econômico. O TJS fica por aqui. Obrigado pela sua audiência.